A Amazônia que fala. Histórias, lendas e mistérios do Pará. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo quando eu era mais novo, lá no Marajó, nas águas do rio Paracauari, entre Soure e Salvaterra. E olha, não é história inventada não, viu? É coisa que eu vivi na pele, que me marcou para sempre, e que até hoje, quando eu lembro, o coração dispara e o corpo arrepia todinho. É sobre o toco, a assombração mais temida pelos ribeirinhos e pescadores do Marajó. Naquela época, eu tinha uns 22 anos. Era pescador como meu pai, meu avô, como toda a minha família sempre foi. A gente vivia da pesca artesanal, pegando peixe, camarão, caranguejo, tudo que as águas do rio davam pra gente. Era vida dura, mas era vida honesta, sabe? A gente conhecia o rio como ninguém, sabia onde tinha peixe, sabia ler as marés, sabia interpretar os sinais da natureza. Mas tinha uma coisa que todo pescador do Marajó sabe. Nunca se deve desrespeitar o rio. Nunca se deve pescar além do necessário. E, principalmente, nunca se deve navegar sozinho de noite nas águas do Paracauari. Porque é lá que vive o toco. Para quem não conhece a lenda, o toco é uma assombração que aparece como um tronco de madeira flutuando. Mas quando você se aproxima, quando menos espera, o toco se transforma numa criatura monstruosa, com olhos que brilham no escuro e braços compridos que puxam as pessoas para dentro da água. Meu avô contava que já tinha visto o toco 3 vezes. Na primeira, ele era jovem e viu um toco vindo contra a correnteza. Quando chegou perto, ele viu olhos amarelados brilhando sob a água e remou com toda a força para fugir. Anos depois, ele viu o toco tentar agarrar outro pescador, mas eles gritaram, fizeram barulho, e a criatura sumiu. A terceira vez foi a pior. Meu avô voltava de uma pescaria com um amigo, quase de noite. O toco bloqueou o caminho da canoa deles. O amigo do meu avô, irritado, gritou: "Vou quebrar esse toco maldito!" E bateu nele com o remo. Na mesma hora, o toco se abriu como uma boca gigante e engoliu o remo. A criatura começou a crescer, virando uma coisa horrível. Uma mistura de tronco com partes de bicho e gente. Então, um braço comprido, cheio de lodo, agarrou o tornozelo do amigo dele. Meu avô, agindo rápido, pegou o terçado e cortou o braço da criatura. O toco deu um grito pavoroso que ecoou por todo o rio e soltou o homem. Eles conseguiram escapar, mas o amigo do meu avô nunca mais foi o mesmo. Ficou doente, delirando, e mesmo depois de se recuperar, nunca mais quis voltar pro rio. Eu cresci ouvindo essas histórias, sempre tive respeito, mas sabe como é jovem, né? A gente se acha corajoso, pensa que é tudo exagero dos mais velhos. Tudo mudou numa noite de lua cheia. Eu tinha saído para pescar com meu primo, o Raimundo. A pesca estava boa demais, a gente já sonhava com o dinheiro que ia fazer. Mas, lá pelas 11 da noite, tudo ficou estranho. Os peixes pararam de morder. Os sapos e as cigarras se calaram. A natureza inteira ficou em alerta. "Raimundo, tu tá sentindo isso?" Eu perguntei. "Tô sim, mano. Acho melhor a gente vazar daqui." Começamos a recolher as redes, e foi aí que eu vi. Um toco grande vindo na nossa direção. A princípio, normal, mas algo me incomodou. "Raimundo, olha aquele toco ali", eu falei. Ele olhou e ficou tenso na hora. "Mano, aquele toco tá vindo contra a correnteza." Ele tinha razão. Um frio subiu pela minha espinha. "Vamos embora, Raimundo. Agora." Largamos o resto das redes e começamos a remar. Mas não adiantava. O toco se aproximava mais rápido que a gente. "Mano, isso não é toco comum, não." O Raimundo falou com a voz tremendo. "É o toco! Meu Deus do céu! É o toco!" Meu coração disparou. Todas as histórias do meu avô vieram à minha mente. O toco parou bem ao lado da nossa canoa. Era enorme, coberto de lodo e raízes retorcidas. Então eu vi os olhos. Debaixo d'água, 2 olhos enormes, amarelados, brilhando como fogo, nos encarando. Não era um olhar de bicho, era um olhar inteligente, cheio de ódio. "Não mexe, Raimundo. Fica quieto", eu sussurrei. Ficamos ali, paralisados. O toco começou a girar, nos analisando. Vimos que ele tinha braços e uma fenda que parecia uma boca. De repente, essa boca se abriu e um gemido grave, profundo, fez a canoa balançar. E naquele som, eu juro, dava para ouvir vozes gemendo, sofrendo, chamando: "Venham, venham para a água." O Raimundo começou a se levantar, hipnotizado, caminhando para a beira da canoa. "Raimundo, não, senta!" Eu gritei, puxando ele de volta. Ele piscou, assustado. O que eu estava fazendo? Eu senti vontade de pular na água. "É o encantamento dele", eu disse. "Não olha nos olhos dele." O toco não desistiu. Começou a rodear a canoa, criando um redemoinho que nos puxava para o centro. "A gente vai afundar", o Raimundo gritou. Desesperado, lembrei do terçado do meu avô. Peguei a arma, mas então me lembrei de outra coisa.
As orações que minha avó me ensinou. Comecei a rezar em voz alta, a reza de São Benedito, a de Nossa Senhora dos Navegantes. Afasta de nós o mal, afasta de nós as criaturas das trevas. A criatura pareceu se irritar. O gemido ficou mais alto. Braços cobertos de lodo saíram da água, tentando nos alcançar. Neles havia restos de redes, pedaços de roupa, coisas de outras vítimas. Um dos braços passou perto da minha cabeça. Agi por instinto. Com toda a minha força cravei o terçado no braço. Um líquido escuro e fedorento espirrou. O toco deu um grito ensurdecedor que quase estourou meus tímpanos. Ele se contorceu, criando ondas enormes que quase viraram nossa canoa. E então, de repente, começou a afundar. Foi voltando a ser só um toco comum e desapareceu nas águas escuras. O silêncio voltou, mas um silêncio pesado. Aos poucos, os sons da natureza retornaram. Vamos embora daqui, agora, eu falei. Remamos como nunca até chegarmos perto de outros pescadores. Só ali nos sentimos seguros. Nos dias seguintes, eu fiquei muito mal. Tinha pesadelos toda a noite. Minha avó me benzeu, me deu banhos de ervas. Ela explicou que o toco é um guardião do rio, que pune quem o desrespeita, e que tínhamos escapado porque sempre respeitamos a natureza e porque tínhamos fé. Mas ela me avisou. O toco vai lembrar de você. Você o feriu. Ele vai guardar rancor. Nunca mais pesque sozinho naquelas águas. E se vir um toco contra a correnteza, rema para o outro lado e não olha para trás. Eu segui os conselhos dela. E até hoje, quando vou pescar, sempre rezo e levo companhia. Já vi o toco outras vezes, sempre de longe. É como se tivéssemos um acordo. Eu respeito o território dele e ele me deixa em paz. O Raimundo ficou traumatizado. Hoje ele só pesca de dia, em águas rasas. Essa é minha história. Eu a conto não para assustar, mas para alertar. Se um dia você for ao Marajó, ao rio Paracauari, respeite a natureza. Não pesque mais do que precisa, não suje a água. E se vir um toco flutuando contra a correnteza, apenas rema para o outro lado e agradeça por ter visto a tempo. O toco é paciente. Ele está lá, guardando o rio. Obrigado por ouvirem minha história. Se gostaram e querem conhecer mais lendas da nossa terra, se inscrevam no canal e deixem seu like. Até a próxima!